Olá, turminha! Vamos começar agora a nossa aula de português, certo? Aqui nós temos a atividade que eu deixei na aula passada, que foi da 65 até a 68. Palavras terminadas em IZAR e em ISAR. Tinha um texto, certo? Muricy e Caio confirmam favoritismo do Flamengo sobre o River Plate. Certo? E o segundo texto, biografia do locutor Fiore Gigliotti, será lançada no Museu do Futebol. E aí tinha as explicações, né? Sufixo IZAR, quando nós tratarmos de um substantivo, a palavra base for um substantivo ou um adjetivo. E ISAR quando a palavra primitiva, ou seja, aquela que dá origem, for com S, certo? Vamos lá, aqui tínhamos. Complete as seguintes manchetes com a forma correta do verbo. Brasil e Argentina simboliza, né, com S ou com Z? Com Z. Piora de um e melhora do outro no pós-Copa América. B. Medalhista paralímpica pede doações para finalizar, com Z, tratamento médico. C. Tatuador faz palestra para conscientizar, com Z, jogadores sobre o risco de tatuagens. Tiago Nunes vai analisar, certo? Tiago Nunes vai analisar 25 jogadores emprestados pelo Corinthians. Escreva os verbos que derivam das palavras abaixo. Utilize, com base no que você aprendeu, as terminações. ISAR, né? Isar com S ou isar com Z. Análise vai ser como? De acordo com o que você aprendeu. Se a palavra é análise com S, analisar vai ser com S. Ameno vai ser amenizar com Z. Deslize vai ser o quê? Deslizar com Z. E o D, improviso, vai ser o quê? Improvisar com S, certo? Agora aqui é hora de ver como é fazer parte do mundo esportivo. Recorte as peças, né? Material 11 e 13, reúna com os colegas e brinquem. Aqui é pessoal, porque você vai usar azul para sei, laranja para dúvida ou amarelo, né? E vermelho para não sei, ok? Agora eu trouxe aqui um slide, né, para trabalhar com vocês, uma forma de revisão, né? E aí tem a pergunta no ar: escreve-se mais ou mas, certo? Vamos lá. Aqui nós temos a dúvida cruel. Mas ou mas com acento. Coitado da criança, chega a estar com semblante triste. Então vamos lá. O uso do mais, né? Mais indica grandeza, superioridade. Seu conhecimento cresce mais a cada dia. Então aqui o mais vem como um contrário de menos. O mas exprime oposição e é sinônimo de porém. O que significa sinônimo? O que é um sinônimo? Né? Que tem o mesmo sentido. Ganhou muito dinheiro, mas não aproveitou. Ganhou muito dinheiro, porém não aproveitou. Você consegue substituir o mas pelo porém e a frase não perde o sentido. E mas é o plural do adjetivo feminino má. Então, ela é má. Elas são más. Há muitas pessoas más no mundo. Então, deu para entender? Mais é o contrário de menos, da ideia de superioridade. Mas é sinônimo de porém, né? Você pode substituir o mas por porém. E a frase não vai perder o sentido. E mas, com acento, é o plural
da palavra má, certo? Vamos lá. Mas, ideia de oposição, pode ser substituído não só pelo porém, como pelo contudo, porém, entretanto e todavia. Temos os exemplos embaixo. Carlos trabalha muito, mas ganha pouco. Ou seja, ele trabalha muito, porém ganha pouco. Ele trabalha muito, entretanto ele ganha pouco. Esforçou-se bastante, mas não conseguiu o resultado necessário. Ou seja, se esforçou bastante, porém não conseguiu o resultado. É como se você tivesse estudado bastante, mas não foi bem na prova. Aí você não diz o mais, é o mas. Agora, exemplos de mais. Ideia de intensidade é o oposto, né? De menos, é o contrário de menos. Ele era o mais animado da sala. O contrário, ele era o menos animado da sala. Se eu for substituir por porém, ele era o porém animado da sala, você vê que a frase perde o sentido. E a segunda, tenha mais tempo para os estudos, né? Ou tenha menos tempo para os estudos. Você vai fazer essa substituição e ela não vai perder o sentido, certo? Como eu ia dizendo. Então, continuando aqui. Aqui tem uns exemplos, né? Tudo é possível, tracinho é preciso colaborar. Você acha que você pode colocar o mas ou é o mais? Tudo é possível, mas é preciso colaborar. Se eu colocar o mais, eu vou ter que substituir, eu vou poder substituir por menos. Vamos lá. Tudo é possível, menos é preciso colaborar. Então você vê que a frase já perdeu o sentido. Frase 2. Nada tracinho me interessa depois que ela partiu. Frase 3. Não compre tracinho nada este mês. Frase 4. Já fiz tudo por ele. Tracinho, nada tracinho será feito. Frase 5. Nada é tracinho importante do que a sua felicidade. Então, essa atividade aqui, você vai pausar o vídeo, vai escrever as frases no seu caderno e já vai praticar, para ver se você compreendeu de fato o que a tia Giovana estava falando sobre esse assunto. Agora, nós vamos passar para a nossa correção, certo? Deixa eu só minimizar aqui e voltar um pouquinho, certo? Pronto, pedir ajuda aqui para minimizar e nós vamos passar para a nossa correção, enquanto ele responde aqui, pronto, da nossa ficha de atividade. Só que antes, eu vou aproveitar que eu estava falando do assunto e essa aqui é a ficha de atividade que vocês irão fazer em casa, ó. Atividade relacionada com mas e mas. Hoje, vocês irão fazer da 27 até a 30, 27 a 28. Aqui, se você não tiver como colar, você pode desenhar 27, 28. Aqui nós temos a 29, que vocês também irão realizar. 29, criar frases e a 30, certo? Agora, a correção de hoje, eu vou levar vocês até a página 35, certo? Temos aqui, ó, página 35, que foi o que eu deixei na aula passada. Então, vamos lá. As palavras a seguir são chamadas de palavras primitivas. Sua tarefa é encontrar os verbos derivados dessas palavras. Escreva-os no infinitivo, fazendo uso de izar com Z e izar com S. Então, aqui você vai usar a regra. Se a palavra primitiva for com S, você vai escrever o verbo no infinitivo com S. Se não for, ela vier de um adjetivo ou de um substantivo, vai ser com Z. Análise, você vai escrever o quê? Ó? Analisar, porque a palavra primitiva é com S. Atual, atualizar, certo? Improviso,
improvisar. Lembra, ó, verbos no infinitivo são terminados em AR, ER ou IR. Canal. Canalizar. Próxima. Liso. Alisar. Próxima. Eterno. Eternizar. Pesquisa. Pesquisar. Símbolo. Simbolizar. Simbolizar. E revisão. Revisar. Então, vejam se vocês escreveram correto, certo? Pausem o vídeo se precisar. É só lembrar a regra. Primitivo com S, o verbo também vai ser com S. Isso facilita bastante. Vamos à segunda questão. Complete as frases abaixo com os verbos derivados que estão entre parênteses. Irei finalizar. Finalizar a partida em 5 minutos. O fiscal irá fiscalizar. Fiscalizar as condições do estádio. C. Esqueceram de revisar o discurso do presidente do clube. D. Devemos canalizar a água do estádio. E. Precisamos fertilizar a grama. E. F. Harmonizar o time é o segredo do sucesso. Então, eu acredito que não tenha ficado dúvidas para vocês quanto a essa utilização de isar com S e de isar com Z. É só você lembrar, o primitivo. Palavra primitiva, aquela palavra que dá origem, se ela for com S, né, ó, revisão. Revisão não é com S, então revisar também vai ser, certo? Então, a tia Giovana espera que vocês tenham entendido esse assunto. Passando para a 36, pedia para que vocês colassem ou escrevessem palavras no espaço abaixo, certo? Com isar com Z e isar com S. Então, esse assunto eu acredito que tenha ficado, né, bastante entendido por vocês. É só você conhecer as palavras. Quando você conhece a palavra, mas para que você saiba que uma palavra ela vai ser com IZ ou com IS, você vai precisar conhecer a palavra primitiva. Não adianta você querer escrever o verbo da palavra análise se você não sabe se análise é com S ou se é com Z. Aqui nessa atividade teve fácil, por quê? Porque você já tinha escrito aqui a palavra análise. Porém, quando não tem, você vai precisar conhecer. Você precisa saber que pesquisa é com S, que é o primitivo, para pesquisar, pesquisando, pesquisarei. Todas são derivadas de pesquisa. Porém, você precisa conhecer a palavra primitiva quando ela não estiver escrita. Se ela estiver escrita, como aqui, é super fácil. É só você olhar.
a palavra tem S, o verbo, o derivado vai ser com S. Se ela não tiver, se ela vier de substantivo ou se ela vier de adjetivo, ela vai ser com Z, certo? Então, aqui nós temos a atividade que eu deixei proposta, né, para que vocês fizessem. Aqui, o praticando. Será que vocês de fato conseguiram fazer isso aqui? É o mesmo esquema, né? Você precisa praticar para poder saber se realmente aprendeu. Então aqui, a tia Giovana vai se despedindo de vocês nesse momento, deixando na tela essa atividade para ver, né, lembrar vocês que vocês precisam fazer. Lembra das regras, esteve em dúvida como é a regra, volta lá no livro, revê e realiza a atividade. Então até a nossa próxima aula.